Capítulo 10. Eu não tinha endereço de Jeanne Curran, só a caixa postal, mas tinha a carta com o nome do lugar que ela disse que estava tocando com os The Cracked Eggs. Era o Holiday Club. Tentei ir a pé da estação até lá, mas acabei me perdendo e daí peguei um táxi. Era de tarde e não tinha ninguém lá, a não ser uns 2 caras bêbados e um pouco de cerveja da noite anterior no chão, mas um sujeito que estava atrás do balcão disse que Jeanne e os outros iam chegar por volta das 9 horas. Perguntei se podia esperar e ele disse, claro! E aí fiquei sentado por umas 6 horas e tirei um peso dos meus pés. Logo o lugar começou a encher, em geral eram garotos com cara de colegiais, mas vestidos como palhaços, que se apresentavam nos intervalos dos shows. Todos vestiam calça jeans e camiseta, os rapazes usavam barba e óculos, e o cabelo de todas as garotas parecia um pássaro prestes a levantar voo. Dali a pouco a banda apareceu no palco e começou a se instalar. Tinha os 4 caras com uma parafernália elétrica, metendo todos aqueles fios em tomadas por toda parte. Sem dúvida era muito diferente do que a gente fazia no prédio do Grêmio Estudantil na universidade. Além disso, ainda não tinha visto Jeanne Curran. Depois de instalarem aquela coisa toda, começaram a tocar. E vou dizer uma coisa, aquela gente tocava alto, tudo que é tipo de luz colorida começou a faiscar e a música fazia o som de um avião a jato decolando. Mas aquele montão de gente estava adorando. E, quando acabaram, todo mundo começou a aplaudir e a gritar. Aí a luz focou um lado do palco e lá estava ela. Jeanne em pessoa. Ela estava muito mudada. Primeiro o cabelo batia na bunda e usava os óculos escuros, mas estava de noite. Usava jeans e uma camiseta e com tanta lantejola que parecia uma mesa telefônica. A banda recomeçou a tocar e Jeanne cantou. Ela segurou o microfone e dançou por todo o palco, pulando e abanando os braços e atirando o cabelo para trás. Tentei entender a letra da música, mas a banda tocava muito alto, martelando a bateria, batendo no piano, dando pancadas nas guitarras elétricas, até que o teto pareceu que ia desabar. Eu ficava pensando que diabo seria aquilo. Depois de algum tempo, teve um intervalo, e então me levantei e atravessei uma porta que dava para os camarins. Mas tinha um cara lá que disse que eu não podia entrar. Quando eu voltava para o meu lugar, notei que todo mundo estava olhando para a minha farda. Deve ter conseguido essa roupa lá. Alguém disse, e outro disse, fora daqui. E ainda outro disse, ele é de verdade? Comecei a me sentir outra vez um idiota, e então saí, pensando que talvez pudesse dar uma volta e botar as ideias em ordem. Acho que devo ter andado por mais ou menos meia hora, e quando voltei para o bar, tinha uma fila comprida de gente esperando para entrar. Furei a fila e tentei explicar para o cara da porta que minhas coisas tinham ficado lá dentro, mas ele mandou eu esperar no final da fila. Acho que eu fiquei ali quase uma hora, escutando a música que vinha lá de dentro, e vou dizer uma coisa, o som parecia bem melhor assim do que mais longe. Só sei um pouco depois, fiquei de saco cheio, fui para os fundos do bar. Tinha uma escada e me sentei nos degraus e fiquei olhando os ratos correndo um atrás do outro na lata de lixo. A gaita estava no meu bolso, então, para passar o tempo, peguei ela e comecei a tocar um pouco. Podia ouvir a banda de Jeanne e um pouco depois estava tocando com eles. Mexi na chave cromática para mudar para o tom que eles estavam tocando. Não sei quanto tempo levou, mas não demorou e eu comecei a fazer minhas próprias escalas em dó maior e, para minha surpresa, tocando, não parecia tão ruim. Contanto que não tivesse também de escutar. De repente, a porta atrás de mim foi escancarada e Jeanne Curran apareceu. Acho que era o outro intervalo, mas eu não estava prestando atenção e continuei a tocar. Quem está aí? Ela disse. Sou eu disse. Mas estava escuro e ela botou a cabeça para fora e disse, quem está tocando a gaita?
Me levantei e fiquei um pouco envergonhado por causa da minha roupa, mas disse: Sou eu, Forrest. Quem? Ela disse: Forrest. Forrest? Forrest Gump. E de repente ela correu e se jogou nos meus braços. Ginny e eu nos sentamos perto do palco, botamos o assunto em dia até a hora dela se apresentar de novo. Ela não tinha exatamente deixado a escola, tinha sido expulsa quando certa noite foi encontrada no quarto de um cara. Naquela época isso era motivo de expulsão. O tocador de banjo fugiu para o Canadá em vez de se alistar no exército e a banda foi desfeita. Ginny foi para a Califórnia e usou flores no cabelo, mas disse que aquela gente era um bando de anormais que viviam doidões. Aí ela conheceu um cara e foi com ele para Boston e fizeram algumas marchas pela paz e tudo, mas ele acabou virando bicha e ela rompeu com ele e se meteu com um participante das marchas pela paz realmente sério, que fazia bomba e coisas assim e explodia prédios. Com ele também não deu certo e aí se juntou a um cara que dava aulas na Universidade de Harvard, mas ele era casado. Depois ela ficou com um sujeito que parecia muito legal, mas um dia os dois foram presos por furto e ela decidiu que estava na hora de parar e refletir. Daí conheceu os The Cracked Eggs. Começaram a tocar um novo tipo de música e ficaram muito populares em Boston. E iam até gravar um disco em Nova York na semana seguinte. Ela disse que estava com um cara que ia para a Universidade de Harvard e que era estudante de filosofia, mas que ia ver ele só depois do show. Disse que eu podia ir junto e ficar na casa deles. Fiquei desapontado por ela ter namorado, mas como não tinha para onde ir, eu fui. O nome do namorado era Rudolph. Era baixinho, pesava mais ou menos 50 quilos, o cabelo parecia um esfregão. Ele usava um colar de contas no pescoço e estava sentado no chão quando chegamos, meditando, como um guru. Rudolph, ela disse, este é Forrest, é um amigo de infância e vai ficar conosco por um tempo. Rudolph não disse nada, mas balançou a mão como o Papa quando abençoa alguma coisa. Ginny só tinha uma cama, mas arrumou um pequeno colchonete no chão e foi ali que eu dormi. Não foi pior do que muitos lugares em que dormi no exército e muito melhor que alguns. Na manhã seguinte, me levantei e lá estava Rudolph, ainda no meio da sala meditando. Jenny preparou o café, deixamos Rudolph ali sentado e ela me levou para dar uma volta por Cambridge. A primeira coisa que ela disse foi que eu precisava de roupas novas, porque as pessoas dali não entendiam e iam pensar que eu estava querendo fazer onda com elas. Então a gente foi a uma loja de excedentes, comprei um macacão, uma jaqueta, mudei ali mesmo, levando minha farda numa sacola de papel. A gente estava andando pela Universidade de Harvard e adivinhe com quem Ginny esbarrou? Com um professor casado que ela tinha namorado. Continuavam amigos, se bem que, em particular, ela se referisse a ele como uma bossa degenerada. O nome dele era Dr. Quake Bush. Bem, de qualquer modo, ele estava todo animado porque ia começar a dar um curso novo na semana seguinte, que ele mesmo tinha organizado. Se achava o papel de idiota na literatura mundial. Comecei a dizer que parecia muito interessante. E ele disse, bem, Forrest, por que não assiste? Talvez você goste. Ginny olhou para nós dois de modo engraçado, mas não disse nada. Voltamos para o apartamento e Rudolph continuava sentado no chão. A gente foi para a cozinha e eu perguntei bem baixinho se Rudolph falava. E ela disse que sim, que mais cedo ou mais tarde. Nessa tarde, Ginny me levou para conhecer os outros caras da banda e disse para eles que eu tocava gaita divinamente e se topavam que eu tocasse com eles naquela noite. Um deles me perguntou o que eu gostava mais de tocar e eu disse, Dixie. E ele disse que não acreditava no que tinha ouvido. Ginny deu um pulo e disse, não importa, ele vai tocar bem assim que ouvir o nosso som. E foi assim que, nessa noite,
toquei com a banda e todo mundo concordou que eu estava dando uma boa contribuição. E foi muito bom estar ali e ver Gene cantar e se lançar por todo o palco. Na segunda-feira seguinte, decidi assistir à aula, O Papel do Idiota na Literatura Mundial. Dr. Quake Bush, só o título já fazia eu mesmo me sentir importante. Hoje, o Dr. Quake Bush disse para a turma: temos um visitante que frequentará o curso como ouvinte. Seja bem-vindo, Sr. Forrest Gump. Todo mundo se virou e olhou para mim e eu assentei ligeiramente. E a aula começou. O idiota, o Dr. Quake Bush disse, desempenhou um papel importante na história e na literatura por muitos anos. Acredito que todos tenham ouvido falar do idiota da aldeia, que em geral é um indivíduo retardado que ali vive. Frequentemente ele é o objeto de escárnio e zombaria. Mais tarde torna-se um costume da nobreza ter um bobo da corte, uma pessoa que fizesse coisas que divertissem a realeza. Muitas vezes esse indivíduo era realmente um idiota ou um retardado. Outras era simplesmente um palhaço ou um piadista. Ele continuou a falar dessas coisas por um tempo e começou a ficar evidente para mim que os idiotas não eram apenas pessoas inúteis, mas que existiam com um propósito, mais ou menos como Dan tinha dito, e o propósito era fazer as pessoas rirem. O objetivo do bobo na obra da maioria dos escritores, Dr. Quake Bush disse, é empregar o artifício do double entendre, permitindo que o bobo se faça de bobo e, ao mesmo tempo, revelar ao leitor o significado maior da idiotice. Ocasionalmente, um grande escritor, como Shakespeare, permite que o bobo ridicularize um dos personagens principais, desvirtuando desse modo o esclarecimento do leitor. Nesse ponto eu fiquei um pouco confuso, mas isso é normal. Bem, mas o Dr. Quake Bush disse que para demonstrar o que ele estava falando, a gente ia interpretar uma cena da peça Rei Lear, que tem um bobo e um demente disfarçados e o próprio rei é louco. Disse para o cara que se chamava Elmer Harrington III interpretar o louco, Tom. O Bedlam e a garota, chamada Lucille, o bobo. Outro cara chamado Horace, não sei do que, ia ser o louco Rei Lear. E aí ele disse, Forrest, por que não faz o papel do conde de Gloucester? Dr. Quake Bush disse que ia conseguir alguns acessórios com o departamento de teatro, mas queria que a gente vestisse nossas próprias roupas, de modo que a coisa ficasse mais realística. Como me meti nisso, não sei, é o que eu fico pensando. Nesse meio tempo aconteciam coisas para a nossa banda de The Crack Eggs. Um sujeito de Nova York tinha vindo ouvir e disse que queria levar a gente para um estúdio de gravação e gravar nosso som. Todo mundo ficou animado, inclusive Gene Curran e eu, claro. O sujeito de Nova York chamava Sr. Fiblenstein. Ele disse que se tudo corresse bem, a gente ia ser a coisa mais quente dessa invenção do beisebol noturno. O Sr. Fiblenstein disse que tudo que a gente tinha de fazer era assinar um pedaço de papel, então ficar rico. George, o cara do teclado, tinha me ensinado a tocar um pouco e Moose, o percussionista, também me deixava tocar um pouco a bateria. Era divertido aprender a tocar todas essas coisas e também minha gaita. Todos os dias eu praticava um pouco e todas as noites a banda tocava no Holiday Club. Aí, certa noite, voltei para casa depois da aula e encontrei Ginny sentada sozinha no sofá. Perguntei onde é que estava o Rudolph e ela disse que ele tinha se mandado. Perguntei por quê e ela disse, porque ele não é um sacana melhor que o resto. E aí eu disse, por que não saímos para comer alguma coisa e falamos sobre isso? Naturalmente foi ela que falou mais uma série de queixas dos homens. Disse que nós éramos preguiçosos, irresponsáveis, egoístas, uns merdas desprezíveis. Tava falando essas coisas quando de repente começou a chorar. Eu disse, vamos lá, Ginny, não chore.
Não foi nada. Esse Rudolph não parecia o tipo do cara para você. Ali sentado no chão, aquela coisa toda. E ela disse, sim, Force. Então você tem a razão. Agora eu queria ir para casa. E fomos. Quando chegamos, Jenny começou a tirar a roupa. Ela estava só de calcinhas e eu sentado no sofá, tentando não prestar atenção. Mas ela veio e ficou de pé na minha frente e disse, Forrest, quero que me foda. Bastava uma perna para me derrubar. Eu só fiquei sentado ali, pasmo, olhando para ela. Então ela se sentou perto de mim e começou a mexer na minha calça, e daí só me lembro que ela tirou minha camisa e ficou me abraçando, beijando e tudo mais. No começo parecia um pouco esquisito ela fazer todas essas coisas. Claro que tinha sonhado com isso durante muito tempo, mas eu esperava que fosse assim. Mas aí, bem, acho que alguma coisa tomou conta de mim e não importava mais o que eu esperava, porque a gente estava rolando no sofá e estava quase sem roupa. Aí Jenny tirou minha cueca e seus olhos ficaram grandes e ela disse, uau, olha só o que você tem aqui. E ela me agarrou exatinho como a senhora French tinha feito naquele dia. Mas Ginny não disse para eu ficar com os olhos fechados, por isso eu não fiquei. Bem, nós fizemos tudo que tipo de coisa nessa tarde que eu nunca tinha imaginado, nem nas fantasias mais desvairadas. Ginny me mostrou coisas que eu nunca teria conseguido imaginar sozinho. De lado, de través, de cabeça para baixo, de bruços ao comprido, de quatro de pé sentado, inclinado para frente, para trás, dentro, fora, fora, dentro. A única maneira que não experimentamos foi separado. Rolamos por toda a sala e na cozinha, quebramos móveis, espalhamos coisas, derrubamos as cortinas, empocalhamos o tapete e até mesmo ligamos a TV por acaso. Acabamos fazendo na pia. Não me pergunte como. Quando finalmente terminamos, Jeanne ficou ali, deitada por algum tempo. Então olhou para mim e disse, poxa, Forrest, por onde andava? Estava por aí, eu disse. Naturalmente, a partir daí, as coisas ficaram um pouco diferentes entre Jeanne e eu. Começamos a dormir na mesma cama, o que eu achei um pouco estranho no começo, mas logo me acostumei. Quando a gente se apresentava no Holiday Club, Jeanne muitas vezes passava por mim e despenteava meu cabelo, ou passava a mão na minha nuca. De repente as coisas começaram a mudar para mim, como se minha vida tivesse começado e eu era o cara mais feliz do mundo. Capítulo 11. Chegou o dia de apresentar a peça na aula do professor Quakebush em Harvard. A cena que a gente tinha de fazer era quando o Rei Lear e o Bobo saem para o brejo, que é como um pântano ou um campo da minha terra, e desaba uma grande tempestade e todos correm para uma choupana que chamam de galpão. Dentro do galpão tinha um cara chamado o Louco Tom, o Bedlam, que na verdade era um personagem chamado Edgar, disfarçado de maluco por ter sido fodido pelo irmão, que era bastardo. Assim o rei também já estava pirando de vez, Edgar bancava o louco e o bobo. É claro, atuava como tal. Meu papel era o de conde de Gloucester, pai de Edgar e um homem normal, perto dos outros. O professor Quakebush tinha improvisado o galpão com um cobertor velho ou coisa parecida e tinha conseguido uma espécie de máquina de fazer vento para soar como uma tempestade. Um grande ventilador com pedaços de papel preso nas pás. Bem, só sei que apareceu Elmer Harrington III como Rei Lear, metido num saco de aninhagem e com uma peneira na cabeça. A garota que ia representar o Bobo tinha achado a roupa do Bobo em algum lugar, com um pequeno gorro com guizos pendurados, aquele tipo de sapato que o bico forma uma espiral, como os árabes usam. O cara que ia interpretar o louco, Tom, o Bedlam, tinha achado uma peruca dos Beatles entre umas roupas no lixo e tinha sujado a cara. Todos iam levando aquilo muito a sério. Provavelmente eu era o mais bem arrumado do grupo, porque Jenny tinha feito uma roupa com um lençol e uma fronha
que eu usava como fralda, além de uma capa feita com a toalha de mesa igualzinha à do super-homem. Mas aí o professor Craig Bush ligou a máquina de fazer vento e disse para a gente começar da página 12, quando o louco Tom está contando uma história triste. Uma caridade para o pobre Tom, atormentado pelo espírito do mal, Tom disse. E aí o rei Lear disse, as filhas dele o reduziram a esse estado? Não pudesse salvar coisa nenhuma? Lhes entregaste tudo? E o bobo diz, não, guardou um cobertor para cobrir com ele suas vergonhas. Essa coisa continuava mais um pouco e então o bobo dizia, esta noite fria vai nos deixar a todos loucos e assustados. Nisso o bobo tinha razão. Nesse momento, eu devia entrar no galpão carregando uma tocha que o professor Quakerbush tinha pegado no departamento de teatro. O bobo gritava, oi, oi, vem vindo um fogo fato! E o professor Quakerbush acendeu a tocha e eu atravessava a sala até o galpão. Essa é a alma danada chamada Fiber Timberbe, disse Tom, o Bedlam. Quem é ele? O rei pergunta. E eu digo, é quem são os senhores, os seus nomes. O louco, Tom, disse que era apenas o pobre Tom, que se alimentava de rãs, sapos, salamandras, lagartos e lagartixas, e um monte de outras merdas, e então eu devia reconhecer o rei e dizer, como? Vossa graça não encontrou melhor companhia que essa? E o louco Tom responde, o príncipe das trevas é um cavaleiro, seu nome é Modo, ou então Mal. Agora a máquina de vento girava com força e acho que o professor Quengerbush não tinha levado em conta que eu media 2 metros quando construiu o galpão, pois a ponta da tocha tocava no teto. O louco Tom tinha então de dizer, o pobre Tom tem frio, mas disse, cuidado com a tocha. Procurei no livro onde estava essa fala e Elmer Harrington III disse para mim, cuidado com esta tocha, seu idiota. E aí eu respondi para ele, pelo menos dessa vez não sou o idiota. Não sou eu o idiota, é você. Aí o teto do galpão pegou fogo e caiu na peruca do Beetle, do Tom e também pôs fogo nela. Desligue o maldito ventilador, alguém gritou, mas era tarde demais, estava tudo pegando fogo. O louco Tom berrava e o rei Lear tirou a peneira da cabeça, jogou-na de Tom para apagar o fogo. As pessoas pulavam, sufocavam, tossiam e praguejavam. A garota que fazia o bobo ficou histérica e deu de tremer e gritar, seremos todos mortos. Um por um realmente pareceu que ia ser assim. Me virei e, merda, minha capa também tinha pegado fogo. E aí abri a janela, agarrei o bobo pela cintura e saltamos para fora. Era a janela do segundo andar, e lá embaixo tinha uns arbustos que amaciaram nossa queda. Mas também era a hora do almoço e tinha centenas de pessoas andando pelo pátio. E lá estávamos nós, em chamas, fumegando. Uma fumaça preta saía pela janela de cima da sala de aula e de repente apareceu o professor Quakerbush se debruçando e olhando em volta, agitando o punho e a cara coberta de fuligem. Gump, seu idiota maldito, cretino! Você vai pagar por isso! Ele gritava. O bobo rastejava berrando e contorcendo as mãos, mas ela estava bem, apenas um pouco queimada. Aí eu saí correndo, decidido a atravessar o pátio o mais rápido possível. A capa ainda pegando fogo e a fumaça se arrastando atrás de mim. Não parei até chegar em casa, e quando entrei no apartamento, Jenny disse, Force, como foi? Aposto que você estava maravilhoso. Aí sua cara ficou um pouco intrigada. Tá sentindo o cheiro de queimado? Perguntou. É uma longa história, respondi. Só sei que depois disso nunca mais fui à aula de O Papel do Idiota na Literatura Mundial. Já tinha visto bastante. Mas toda noite eu e Ginny tocávamos com The Crack Eggs e durante o dia a gente fazia amor. Passeava, fazia piqueniques nas margens do rio Charles e era o paraíso. Ginny estava escrevendo uma bela e terna canção chamada Faça-me Isso com Força e Rápido, na qual eu fazia um solo de uns 5 minutos.
Foi uma primavera e um verão esplêndidos. Fomos para Nova York, fizemos as gravações para o Sr. Friedmanstein e algumas semanas depois ele ligou para dizer que ia sair o disco. Pouco tempo depois, foi um tal de chamar a gente para tocar em várias cidades. Pegamos o dinheiro que recebemos do Sr. Friedenblastein e compramos um ônibus grande com leitos e tudo mais e metemos o pé na estrada. Bem, tem outra coisa que aconteceu nessa época e que desempenhou um papel importante na minha vida. Certa noite, quando terminamos uma parte da apresentação do Holiday Club, Mose, o baterista de Craig Eggs, me levou para um canto e disse: Force, você é um cara muito legal, mas tem uma coisa que eu acho que faria você tocar gaita melhor. Perguntei o que era e Mose disse: Toma, e me deu um pequeno cigarro. Eu disse que não fumava, mas que agradeci. E ele disse: Esse não é um cigarro comum, Forrest. Tem uma coisa nele que amplia seus horizontes. Falei para o moço que não sabia se precisava ampliar meus horizontes, mas ele insistiu. Não custa experimentar. Pensei um pouco e concluí que um cigarro não matava ninguém. E aí eu fumei. Vou dizer uma coisa: meus horizontes realmente se ampliaram. Pareciam que tudo ficava mais devagar, mais otimista. A segunda parte do show daquela noite foi a melhor da minha vida. Era como se eu ouvisse todas as notas centenas de vezes enquanto tocava elas. Mais tarde, Moose veio e disse: Force, você achou bom? Use quando estiver fodendo. Usei e ele também tinha razão quanto a isso. Comprei um pouco daquilo antes que me desse conta, usava dia e noite. O único problema foi que me deixou como que um pouco mais estúpido depois de algum tempo. De manhã, nem bem acordava, acendia um baseado, que é como chamavam, e ficava ali deitado o dia todo, até a hora de sair para tocar. Gina não disse nada por um tempo, porque ela dava uma ou duas também tragadas, mas um dia ela disse: Force, não acho que tem fumado demais essa merda? Não sei, respondi. Quanto é demais? Quanto está fumando? É demais, Jenny disse. Mas eu não queria parar. De certa forma, fazia-me livrar de tudo que pudesse me preocupar, se bem que nessa época não tivesse tantas preocupações. À noite, nos intervalos do show, no Holiday Club, eu saía e ficava lá fora olhando para as estrelas. Se não tinha estrelas, olhava para cima do mesmo jeito. E uma noite, Jenny veio e me viu olhando a chuva. Force, tem de parar com isso, ela disse. Estou preocupada com você, porque não está fazendo nada, a não ser tocar e se espreguiçar o dia todo. Isso não é saudável. Acho que deve dar uma saída por um tempo. Não temos apresentação depois da manhã em Providence Town. Daí achei que a gente pudesse ir a algum lugar, talvez para a serra. Eu apenas balancei a cabeça. Nem sabia se tinha escutado direito tudo o que ela tinha dito. Bem, na noite seguinte, em Providence Town, dei uma saída para acender um baseado. Estava ali fora, sozinho, pensando nas minhas coisas, quando duas garotas apareceram. Uma delas disse: Ei, não é você que toca gaita no The Craig Eggs? Fiz que sim com a cabeça e ela simplesmente se sentou no meu colo. A outra garota ria e dava gritinhos e de repente ela tirou a blusa. A outra tentava abrir minha calça e levantar a saia e eu só fiquei ali, desligadão. De repente a porta abriu e Jenny gritou: Faz, está na hora de... Ela parou por um segundo e aí disse: Ah, merda! E bateu a porta. Aí eu dei um pulo e a garota que estava no meu colo caiu no chão e a outra xingava, mas eu fui para dentro e lá estava a Jenny encostada na parede chorando. Fui para perto dela, mas ela disse: Fique longe de mim, seu canalha. Vocês homens são todos iguais, são como cachorros, não respeitam ninguém. Nunca me senti tão mal. Não me lembro direito da última parte do show. Na viagem de volta, Jenny ficou na parte da frente do ônibus, não quis falar comigo de jeito nenhum. Nessa noite ela dormiu no sofá e na manhã seguinte disse que talvez fosse a hora de eu seguir meu próprio caminho. E assim arrumei minhas coisas e fui embora, de cabeça baixa. Nem tinha podido explicar para ela, nem nada, mandado embora outra vez. Depois disso, Jenny foi para algum lugar. Andei perguntando, mas ninguém sabia onde ela estava. Mussi disse que eu podia ficar com ele até encontrar um lugar, mas foi uma época tremendamente solitária. Já que a gente não estava tocando, não tinha muito o que fazer. E aí pensei que talvez estivesse na hora de voltar para casa e ver mamãe.
e quem sabe começar o negócio dos camarões lá onde o pobre Buba tinha vivido. Talvez eu não tivesse sido feito para ser uma estrela de rock and roll. Achei que afinal talvez eu não passasse de um idiota presunçoso. Mas aí um dia, Mussi veio e disse que estava num bar na esquina, vendo o jornal na TV e quem ele tinha visto? Nada mais, nada menos que Jenny Curran. Ela estava em Washington, ele disse, participando de uma grande manifestação contra a guerra do Vietnã. E Mussi disse que não entendia por que ela se incomodava com aquela merda, quando devia estar ali fazendo eles ganharem dinheiro. Eu disse que tinha de ir ver ela, e Mussi disse, bem, vê se consegue trazê-la de volta. Ele disse que talvez soubesse onde ela ficava, porque tinha um grupo de Boston com um apartamento em Washington para participar das manifestações contra a guerra. Peguei minhas tralhas, tudo que eu tinha. Agradeci a Mussi e me pus a caminho. Se ia voltar ou não, eu não sabia. Quando cheguei em Washington, era a maior confusão. Tinha polícia por toda parte, as pessoas gritavam nas ruas e jogavam coisas, como num motim. A polícia batia na cabeça dos caras que jogavam coisas e as situações pareciam fora de controle. Achei o endereço do apartamento onde Jane podia estar e fui até lá, mas não tinha ninguém em casa. Esperei na escada quase o dia todo e aí, por volta das 9 horas da noite, um carro estacionou e uns caras saíram de dentro dele e lá estava ela. Me levantei e fui na direção dela, mas ela se virou e voltou para o carro. As outras pessoas, 2 caras e uma garota, não sabiam o que fazer, nem quem eu era, mas um deles disse, olha, se fosse você, não mexia com ela agora, ela está muito chateada. Perguntei por quê e o cara me levou para um canto e disse o seguinte, Jeanne tinha acabado de sair da prisão, tinha sido presa um dia antes de passar a noite na prisão feminina. De manhã, antes que pudesse tirar ela de lá, as pessoas da cadeia disseram que ela devia ter piolhos, coisa parecida, com o cabelo tão comprido e rasparam a cabeça dela. Jeanne estava careca. Bem, imaginei que não quisesse que eu visse ela assim, porque ela tinha ido para o banco de trás do carro e tinha se abaixado. Daí fiquei de 4, de modo que não pudesse ver a janela e disse, Jeanne, sou eu, Forrest. Ela não disse nada. Eu comecei a falar como lamentava o que tinha acontecido. Eu falei que não ia mais fumar droga nenhuma, nem tocar nunca mais a banda, por causa das más tentações. E disse que sentia muito por causa do cabelo dela. Aí voltei de 4 para a escada, onde estavam minhas tralhas, e catei na minha mochila um gorro de malha que usava no exército. Voltei de 4 para o carro, botei ele numa vara e meti ele pela janela. Ela pegou, botou na cabeça, saiu do carro e disse, ei, levanta daí seu bobão, vem para casa. Sentamos e conversamos um pouco e as outras pessoas estavam fumando droga e bebendo cerveja, mas eu não aceitei nada. Discutiam o que iam fazer no dia seguinte, que era uma grande manifestação no Capitólio, na qual um bando de veteranos do Vietnã ia tirar as medalhas e jogar elas na escada do Capitólio. De repente, Jenny disse, sabiam que Forrest ganhou a medalha de honra do Congresso? Todo mundo ficou calado, olhando para mim. Depois, um para o outro, e um deles disse, Jesus Cristo acaba de nos enviar um presente. Bem, na manhã seguinte, Jenny veio até a sala onde eu estava dormindo no sofá e disse, Forrest, quero que hoje venha conosco e que vista a farda do exército. Quando perguntei por quê, ela disse, porque vai fazer uma coisa para parar com o sofrimento do Vietnã. E daí vesti a farda e Jeanne voltou com uma porção de correntes que ela tinha comprado na casa de ferragens e disse, Force, coloca elas em volta de você. Perguntei por que de novo, mas ela disse, apenas faça, ficará sabendo depois. Quer me fazer feliz, não quer? E assim saímos. Eu, de farda e correntes, Jeanne e os outros. Era o dia ensolarado e quando chegamos no Capitólio tinha uma multidão com câmeras de TV, toda a polícia do mundo. Todos berravam frases e mostravam o dedo médio para a polícia. Depois de algum tempo vi outros caras de fardas do exército, todos agrupados, e aí um por um iam para o mais perto possível da escada do Capitólio, tiravam as medalhas, jogavam elas
Alguns estavam em cadeiras de rodas, outros eram mancos e outros não tinham pernas nem braços. Alguns apenas lançaram as medalhas nos degraus, mas outros jogaram realmente com muita força. Alguém bateu no meu ombro e disse que era a minha vez. Olhei para Jeanne e ela balançou a cabeça. Aí eu fui. Ficou tudo em silêncio. Então alguém anunciou meu nome num megafone e disse que eu ia jogar fora a medalha de honra do Congresso, como sinal de apoio ao fim da Guerra do Vietnã. Todo mundo aplaudiu e eu olhava aquelas medalhas todas ali, nos degraus. Em cima de tudo isso, na entrada do Capitólio, tinha um monte de pessoas, alguns policiais, alguns caras de terno. Bem, quis fazer o melhor possível e assim terei a medalha. Olhei um pouco para ela. Me lembrei de Buba, de Dan e tudo mais, e não sei não, mas senti uma coisa forte. Mas eu tinha que jogar ela. E aí me afastei um pouco e lancei a medalha com toda a força. Alguns segundos depois, um dos caras de terno desmaiou. Infelizmente eu tinha lançado a medalha longe demais e batido na cabeça dele com ela. Aí, aí foi um Deus nos acuda. A polícia atacou as pessoas que gritavam tudo que é tipo de coisa. Lançou bombas de gás lacrimogêneo. De repente, uns 6 policiais me agarraram e começaram a me bater com os cacetetes. Uma porção de outros policiais veio correndo e depois só me lembro de ter sido algemado, jogado no camburão e levado para a cadeia. Passei uma noite inteira na cadeia. De manhã, eles vieram e me levaram para o juiz. Eu já tinha estado ali antes. Alguém disse ao juiz que eu era acusado de agressão com uma arma perigosa, uma medalha, e de resistência à prisão, etc. E deram para ele uma folha de papel. Senhor Gump, o juiz disse, sabe que golpeou a cabeça de um funcionário do Senado americano com sua medalha? Eu não disse nada, mas parecia que, dessa vez, eu estava metido em sérias dificuldades. Senhor Gump, o juiz disse, não sei por que um homem da sua posição, o homem que serviu tão bem a seu país, se meteu com um bando de palhaços que jogaram fora suas medalhas, mas vou fazer o seguinte, ordenarei que fique em observação psiquiátrica por 30 dias, para ver se consegue entender por que fez uma coisa tão idiota. Me levaram de volta para a cela e, pouco depois, me botaram num ônibus e me levaram para o hospital psiquiátrico, St. Elizabeth. Finalmente tinha sido internado. Capítulo 12. Esse lugar era um depósito sério de pirados. Me botaram num quarto com um cara chamado Fred, que estava ali há quase um ano. Ele começou logo me dizendo com que tipo de birutas eu ia ter de lidar. Tinha um cara que tinha envenenado 6 pessoas, um outro que tinha usado um facão de açougueiro na mãe. Tinha gente que já tinha feito todo tipo de merda, de assassinato, estupro, até dizer que era o rei da Espanha ou Napoleão. Finalmente perguntei para o Fred por que ele estava ali e ele disse que era porque ele assassinava com um machado, mas que iam soltar ele em 1 ou 2 semanas. No segundo dia que eu estava lá, mandaram eu me apresentar na sala do meu psiquiatra, o Dr. Wayton. O Dr. Wayton, como se viu, era uma mulher. Primeiro ela disse que ia me aplicar um pequeno teste. Depois eu ia ser examinado fisicamente. Me sentei numa mesa e ela começou a mostrar cartões com manchas de tinta nele e perguntar o que eu achava que eram. Eu só dizia uma mancha de tinta. Até que ela começou a ficar irritada e disse que eu tinha de dizer mais alguma coisa e então comecei a inventar. Depois me deu um teste grande e mandou eu fazer ele. Quando terminei ela disse, tira a roupa. Bem, a não ser 1 ou 2 vezes, sempre que eu tirava a roupa, acontecia alguma coisa ruim para mim. Por isso eu disse que preferia não tirar. E ela tomou nota. Depois disse que, se eu não fizesse isso sozinho, chamaria o assistente para ajudar. Foi nessa base. Tirei e, quando fiquei nu, ela entrou na sala, olhou para mim de cima a baixo e disse, nossa, você é um belo espécime de homem. Só sei que ela começou a dar batidinhas no meu joelho com um pequeno martelo de borracha, como tinham feito na universidade, e a mexer em tudo que é parte do meu corpo, mas não mandou eu me inclinar, pelo que fiquei agradecido.
Depois ela disse que eu já podia me vestir e voltar para o meu quarto. No caminho passei por uma sala com uma porta de vidro e dentro tinha uma porção de caras pequenos babando, tendo convulsões, batendo no chão com os punhos. Fiquei um pouco ali olhando e senti realmente muita pena deles. Me lembrei dos dias na escola de birutas. Uns 2 dias depois mandaram eu me apresentar à doutora Wayton de novo. Quando cheguei, ela estava com mais outros 2 caras, vestidos de médico, e ela disse que eram o Dr. Duke e o Dr. Conde. Os 2 eram do Instituto Nacional de Saúde Mental. Eles estavam muito interessados no meu caso, ela disse. O Dr. Duke e o Dr. Conde disseram para eu sentar e começaram a fazer perguntas. Tudo que é tipo de pergunta. E os 2 se revezavam, batendo com um martelo no meu joelho. Aí o Dr. Duke disse: Ouça, Forrest, avaliamos seus testes e é notável como fez bem a parte da matemática. Gostaríamos de dar outros testes para que fizesse. Eles preparavam os testes e mandavam eu fazer eles. E eram muito mais complicados que o primeiro, mas acho que me saí bem. Se soubesse o que ia acontecer depois, tinha me danado para eles. Forrest, o Dr. Conde disse, é fenomenal. Seu cérebro é como um computador. Não sei bem como raciocina, o que provavelmente é o motivo de você estar aqui, mas nunca vi algo parecido em toda a minha vida. Sabe, George, disse o Dr. Duke, este homem é realmente notável. Há um tempo fiz alguns trabalhos para a NASA e acho que devíamos mandá-lo para Houston, para o Centro Espacial da Aeronáutica, para que o examinem. Eles estavam procurando alguém exatamente assim. Todos os 2 médicos ficaram olhando para mim e balançando a cabeça, depois bateram mais uma vez nos meus joelhos com o martelo e, pelo visto, lá ia eu de novo. Me levaram para Houston, no Texas, num avião grande, sem ninguém dentro, a não ser eu e o Dr. Duke, mas era um tipo de viagem agradável, a não ser por ter me acorrentado as mãos, os pés na cadeira. Ouça, Force, Dr. Duke disse, o negócio é o seguinte, nesse instante você está numa merda danada por ter jogado a medalha no funcionário do Senado. Você pode pegar 10 anos de cadeia por causa disso. Mas se cooperar com o pessoal da NASA, tratarei pessoalmente para que seja liberado. Certo? Balancei a cabeça. Eu só queria sair da prisão e encontrar a Jeanne de novo. Eu sentia terrivelmente sua falta. Eu estava na NASA, em Houston, há mais ou menos um mês. Eles tinham me examinado e testado e feito tantas perguntas que eu me sentia como se fosse para o programa do Johnny Carson. Não ia. Um dia eles me arrastaram para um quarto grande e disseram que o que tinham em mente. Gump, disseram, queremos usar você num voo espacial. Como o Dr. Duck ressaltou, sua mente é como um computador, só que melhor. Se pudermos programá-la com a coisa certa, você será extremamente útil ao programa espacial americano. O que acha? Pensei um pouco e disse que era melhor perguntar primeiro para minha mãe, mas aí eles tinham um argumento mais forte ainda: passar os próximos 10 anos da minha vida na cadeia. E assim eu disse sim, o que geralmente me mete em apuros. A ideia deles era me botar numa nave espacial e me lançar em torno da Terra, a 1 milhão de milhas mais ou menos. Eles já tinham disparado gente para a Lua, mas lá não tinham encontrado nada que valesse a pena, por isso estavam planejando visitar Marte. Felizmente para mim, naquele momento não tinha Marte na cabeça. Em vez disso, ia ser uma espécie de missão de treinamento, na qual iam tentar saber que tipo de sujeito seria o melhor para ir para Marte. Além de mim, tinham escolhido uma mulher e uma macaca para ir junto. A mulher tinha uma cara ranzinza e se chamava Major Janet Frinch e seria a primeira mulher astronauta, só que ninguém sabia disso porque era tudo muito confidencial. Era uma mulher pequena, com um corte de cabelo que parecia ter sido feito com uma cuia e não parecia ter qualquer utilidade para mim, nem para a macaca. Na verdade, a macaca não era má. Era uma grande orangotango chamada Sui, que tinha sido capturada nas selvas de Sumatra, ou sei lá onde. Na verdade, eles tinham pegado uma porção desses macacos e disparavam eles para o espaço já há algum tempo. Mas diziam que Sui era o melhor para essa viagem, porque era fêmea e seria mais cordial que o macho.
e além disso seria sua terceira viagem espacial. Quando eu soube disso, fiquei imaginando como era possível mandar a gente lá para cima quando o único membro da tripulação com experiência era um macaco. Isso dá o que pensar, não dá? Só sei que passamos por todo tipo de treinamento antes da viagem. Botaram a gente em ciclotrons e giraram a gente e ficamos em pequenos quartos sem gravidade nenhuma e coisas assim. O dia inteiro enchiam minha cabeça de merda que queriam que eu decorasse, tais como equações da distância entre onde a gente estava e onde queriam que a gente fosse, e como voltar de novo. Tudo que é tipo de porcaria, como coordenadas coaxiais, cálculos de cosseno, trigonometria esférica, álgebra, bolina, antilogaritmos, análise de Fourier, quadraturas e matriz. Dizia que isso seria o backup para o backup do computador. Escrevi um monte de cartas para Gene Curran, mas todas foram devolvidas com carimbo, endereço desconhecido. Também escrevi para a mamãe e ela me mandou uma carta comprida que o ponto principal era: como pode fazer isso com sua pobre mãe? Quando ela está num asilo de pobres, você é a única coisa no mundo que restou a ela. Não tive coragem de contar que ia ter de encarar a prisão se não fizesse isso, por isso só escrevi que não se preocupasse, já que a tripulação era experiente. Bem, finalmente chegou o grande dia, e vou confessar uma coisa. Eu não estava um pouco nervoso. Estava morrendo de medo. Apesar de ser confidencial, a história vazou para a imprensa, e agora a gente ia aparecer na TV e tudo. Naquela manhã trouxeram jornais para mostrar como a gente era famoso. Essas foram algumas das manchetes: mulher, macaca e um idiota no próximo empreendimento espacial dos Estados Unidos. América lança mensageiro peculiares a planetas estranhos. Garota, gira e gorila serão lançados hoje. Tinha até uma no New Yankee Post que dizia: lá vão eles, mas quem é o chefe? A única que parecia mais gentil era a do New York Times, que dizia: a nova espaçonave tem uma tripulação variada. Bem, como sempre, tudo foi muito confuso. A partir do minuto que acordei, a gente ia tomar o café da manhã e alguém disse: não é para tomar café da manhã no dia do voo. Então alguém mais disse: sim, podemos tomar. Outra pessoa disse: não, não podem. E isso continuou por um tempo, até que todo mundo perdeu a fome. Botaram a roupa espacial na gente e fomos levados para a plataforma de lançamento, num pequeno ônibus, com Sui lá atrás, numa jaula. A nave tinha uns 100 andares e assoviava, espumava e lançava vapor. Parecia que ia comer a gente vivo. Um elevador levava para a cápsula onde a gente ia ficar. Ali amarraram a gente e carregaram Sui para o seu lado, nos fundos. Aí esperamos. Esperamos mais. E esperamos mais um pouco. Esperamos mais um pouco. A nave espacial estava em ebulição, assobiava e rosnava, e lançava vapor. Disseram que tinha milhões de pessoas lá fora vendo a gente na TV. Calculei que também tivessem esperando. Bem, só sei que, por volta do meio-dia, alguém veio e bateu na porta da espaçonave e disse que a missão estava temporariamente suspensa, até que consertassem a nave. Assim, nós todos íamos ter de descer o elevador de novo, eu, Sui e a Major Flint. Ela foi a única que resmungou e reclamou, porque eu e Sui ficamos muito aliviados. Mas nosso alívio não durou muito. Mais ou menos 1 hora depois, alguém entrou correndo na sala em que a gente tinha acabado de se sentar para almoçar e disse: vista a roupa espacial imediatamente, estão preparando o lançamento. Todo mundo recomeçou a gritar a plenos pulmões e se agitar em volta. Achei que talvez alguns telespectadores estivessem reclamando ou coisa parecida. Então eles tinham decidido acender aquele fogo debaixo do nosso traseiro, independente de qualquer coisa, o que quer que fosse, já não tinha mais importância. Só sei que fomos colocados de novo no ônibus e levados para a espaçonave, e a gente já estava subindo de elevador quando de repente alguém disse: Cristo, esquecemos a maldita macaca. Ele começou a berrar para os caras lá embaixo voltarem e pegarem Sui.
Fomos amarrados de novo e alguém estava contando para trás a partir de 100, quando atravessaram a porta com Sui. Nossos assentos foram inclinados para trás e a contagem já estava em 10, quando comecei a ouvir uns barulhos estranhos atrás de nós, onde Sui estava. Eu me virei e imagine só, não era Sui que estava ali. Era um macaco grande, que mostrava os dentes agarrando as tiras do cinto de segurança, como se fosse arrebentar ele de um minuto para o outro. Falei para a Major Flint e ela olhou e disse, meu Deus, e falou no rádio para quem quer que estivesse no solo, na torre de controle. Ouçam, ela disse, vocês se enganaram e colocaram um dos macacos machos aqui dentro, por isso é melhor cancelar. Essa coisa até está tudo arranjado. Mas de repente a espaçonave começou a roçar e a tremer e o cara na torre de controle disse no rádio, agora o problema é de vocês. Maninha, temos um programa a cumprir. E lá fomos nós.